O consumo do álcool é algo aceitável não apenas na nossa sociedade, mas em várias outras culturas é muito comum o seu uso em eventos familiares, como aniversários, casamentos e até ritos religiosos e reuniões de negócios. Embora pareça algo comum, o álcool é uma droga depressora que afeta o sistema nervoso central do indivíduo. E com o consumo contínuo, a pessoa pode desenvolver o alcoolismo. Simplificando, o álcool é uma droga lícita, mas que causa dependência. E o nosso assunto de hoje é sobre o quanto o alcoolismo impacta na dinâmica da família. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. Sejam todos bem-vindos. Como eu falei, o álcool é uma droga lícita, de fácil acesso e com grande incentivo das mídias sociais. Então, desde o adolescente e, em alguns casos, a criança, até o idoso, o consumo do álcool está presente. E a dependência vai, ao longo dos anos, se desenvolvendo sem que ninguém perceba. Geralmente, quando a família percebe o alcoolismo, já está num grau bem grave. Isso quando já não se tornou uma doença crônica. Mas tanto o alcoolista como a família vive um processo de negação, acreditando que todo o contexto que está envolvido no uso do álcool é normal. Afinal de contas, o alcoolista dá conta de suas responsabilidades, porque ele ainda consegue trabalhar dentro do esperado. E assim o tempo passa com o alcoolismo dentro do meio familiar, sem nenhuma providência tomada, até começar a impactar com severidade dentro da dinâmica familiar, assim como no relacionamento conjugal. As consequências são sempre desastrosas. Quando o alcoolista começa a ficar até altas horas no bar, ou quando ele passa o final de semana bebendo em casa, muitas vezes com a bebida que a própria companheira providenciou para ele beber em casa, assim ela fica tranquila, despreocupada, porque ela sabe onde ele está. Ou mesmo quando ele fica caído pelas ruas do bairro ou é carregado até a sua residência. O alcoolismo também afeta a dinâmica familiar quando o alcoolista não consegue mais trabalhar e arcar com as suas responsabilidades. E essa responsabilidade fica inteiramente sobre a sua companheira e, se tiver filhos adultos, também fica sobre a responsabilidade deles. Na grande maioria dos casos, o alcoolista fica um peso morto dentro do meio familiar, sem papel dentro da dinâmica familiar. Ou melhor dizendo, fica sendo o depositário daquela família, onde o foco de toda a problemática da família gira em torno do alcoolista. Ou seja, se ele parar de beber, tudo se resolve. O relacionamento conjugal também sofre grande impacto. Sofre grande impacto e não é difícil o casal passar a dormir separado. O esposo está quase sempre alcoolizado, mesmo quando vem do trabalho. A vida social da família deixa de existir, porque ninguém mais quer ir a nenhum evento com receio da pessoa que é alcoolista dar vexame, beber demais e ter um comportamento indesejado, o que é muito fácil de acontecer. Porque o álcool causa um rebaixamento no senso crítico e o indivíduo faz coisas que sóbrio não faria. A família fica dividida e desestabilizada. Às vezes os filhos se revoltam e em alguns casos deixam de falar com o pai alcoolista ou até mesmo com a mãe alcoolista, porque o alcoolismo não afeta apenas os homens, mas afeta também as mulheres. E tem sim muitas alcoolistas que inclusive perderam a guarda dos filhos devido ao uso do álcool. Os filhos também são profundamente afetados pelo alcoolismo dos pais. Quantas histórias de filhos que ficaram esperando seus pais irem buscá-los na escola e eles nunca chegaram? Quantos já não atravessaram a rua porque o pai estava do outro lado da calçada, caído? E quantos, ao contrário, não tiveram que carregar os seus pais que estavam caídos na calçada? E eu digo para estes filhos, não tenham vergonha de seus pais, porque eles têm uma doença. Sabemos que ele tem a escolha de continuar ou não na doença. Mas continuem ajudando. O alcoolismo causa grande impacto na saúde da família, tanto a saúde física como a saúde mental. E não apenas na saúde do alcoolista, mas de toda a família. Continuem ajudando sem facilitar o uso do álcool na vida deles, porque a família
pode ser um fator de proteção quanto ao uso do álcool, assim como ela pode ser um fator de risco de uso. E é importante perceber o quanto o uso do álcool está afetando a dinâmica da família e buscar a ajuda de um profissional para auxiliar nessa situação, para se entender quais os conflitos que aparecem na dinâmica da família e trabalhar a comunicação assertiva e as resoluções de conflito. E também a falta de habilidade do alcoolista em lidar com as suas questões pessoais. Infelizmente, na grande maioria dos casos, a família demora muito tempo para procurar ajuda. Quase sempre, quando os prejuízos já estão bem graves. Mas é sempre tempo de buscar ajuda. Agora eu vou finalizando nosso vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e deixar o seu comentário. Essas pequenas coisas fazem muita diferença aqui no canal. Muito obrigada, eu espero você no próximo vídeo. Fica em paz.